Olá, belezinha? Então, vamos lá. De novo, a gente vai estar falando da função quadrática, isso que agora esse vídeo é da parte 2 da continuidade. Ó. Nesse vídeo, eu vou começar a mostrar a vocês como é que vocês vão estar construindo o gráfico dessa função. Tá? A gente precisa de alguns elementos para fazer a construção, ou esboço do gráfico, para ser mais exato. Porque a gente constrói o gráfico usando, eu vou mostrar aqui, usando a tabelinha. Nós não vamos fazer isso. A gente vai esboçar o gráfico de uma função quadrática. E para aprender, a gente vai pegar dois itenzinhos nesse vídeo. O vídeo 3 a gente prende os outros dois itens. E a gente finaliza a construção do gráfico, que é uma das partes mais importantes dessa matéria. Tá? Então vamos lá. Gráfico da função quadrática. A gente define como sendo a famosa parábola. Dentro da estrutura de geometria analítica, você aprende isso aí. Lá, quando você está lá no terceiro ano, vai ter dentro da geometria analítica uma explicação do porquê da forma da parábola ser como ela é. Então vamos lá, primeiro exemplo aqui, eu coloco um gráfico da função. Você está vendo aí que o gráfico, a função está dada, x ao quadrado menos 4x mais 3. E eu estou escrevendo do lado aqui uma tabela. Observa nessa tabela, só para você entender, que para cada valor desse que você está vendo aqui, ó, menos 1, o resultado está sendo 8. É só você fazer um teste. Eu vou fazer um teste do primeiro, só para vocês ficarem entendidos do que está sendo calculado. Eu pego nessa função aqui, ó, o h de menos 1, certo? Eu vou colocar no lugar do x que está aqui, o menos 1. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, menos 1, de novo, mais 3. Observa que onde tem x aqui, eu botei menos 1, certo? Fazendo as devidas contas, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos com menos aqui vai dar mais 4, mais 3. Somando 1 mais 4 mais 3, está dando 8. Que é exatamente o que a gente tem aqui na imagem dele. Beleza? Esse mesmo procedimento que eu fiz aqui é o que é feito para todos os valores de x. Só lembrar que esses valores de x foram valores de x escolhidos. Se você escolher valores quaisquer de x e fizer o cálculo, vai acabar caindo na função quadrática. Beleza? O que não pode ser escolhido são os dois. O valor de x você escolhe, pega o valor que você escolheu, substitui na função e calcula. Esse é o procedimento que na realidade você está vendo aí. Aí, continuando, não preciso fazer todos, é só para você entender como os valores foram encontrados. Eu encontrei, então, para x igual a menos 1, eu encontrei 8. Para x igual a 0, eu encontrei 3. Para x igual a 1, eu encontrei 0. E aí, a expressão, observa que o ponto menos 1 e 8, que é o primeiro que apareceu aqui na tabela, ele está aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Menos 1 do x casando com 8 do y. Só lembrar que no plano cartesiano a ordem é assim, ó, x e y, tá? Não pode esquecer que todo par ordenado ele vem primeiro x, segundo y. O x é o eixo, representa a abscissa do eixo das abscissas, do eixo horizontal, e o y representa uma ordenada do eixo das ordenadas, o eixo vertical, tá? Então, observa aqui que vou pegar um outro ponto qualquer, como por exemplo o 4 e o 3. O par ordenado aqui é 4 do x e 3 do y. Observa que é isso que está aqui, ó. O 4 aqui saindo daqui, ó, e o 3 do y. Juntando os dois, dá esse ponto aqui, que é o que a gente acabou de falar. Beleza? A partir do momento que você marcou todos os pontos que deu na tabela, da forma como eu estou falando, marcando os tais pontos, o que você vai fazer? Ligar esses pontos, né? Quando você liga os pontos, define a parábola que eu estou querendo dizer o tempo inteiro. Essa parábola aí é exatamente a estrutura dessa função quadrática. É uma maneira de construir. Não é a melhor maneira. Nós não vamos fazer assim. Eu só estou mostrando como ela é. Depois a gente vai aprender uma maneira bem mais fácil de fazer, de construir essa curva que você está vendo aí. Vamos ver um outro exemplo. O outro exemplo seria essa função x ao quadrado menos 9.
eu vou pegar esse x ao quadrado menos 9 e vou substituir os valores escolhidos. Só lembrar que esses valores dessa coluna aqui são escolhidos. Quando eu coloco o 0 no lugar do x, o 1 no lugar do x, o 3 no lugar do x, eu encontro a coluna da direita, tá bom? Então tá, aí ao encontrar esses pontos eu determino essa função aqui. Então a estrutura da função agora passou a ser essa aí. Beleza? Tá. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse exemplo também eu vou ter uma tabela igualzinha. Depois você pode pegar essa tabela aí e substituir os valores da coluna da esquerda, cada um deles, para ver se bate com os valores da coluna da direita. Isso é um excelente treinamento, porque a gente vai precisar, dentro dos exercícios, calcular a imagem. E o g de x, que é a coluna que está na direita, é a imagem dos elementos da coluna da esquerda. Beleza? Então, nesse caso também está acontecendo agora a construção do gráfico dessa maneira. Observa que os pontos estão todos aqui, ó. 1 do x com menos 5, 2 do x, o 0, quando é 2 e 0, porque o ponto pertence a um eixo, então ele está em cima do eixo. Quando é, ó, observa aqui, 6 e 0, e 2 e 0, ó, quando uma coordenada é 0, o ponto está marcado em cima do eixo, né? Sempre assim. Uma coordenada sempre 0, se substitui, marca o ponto em cima do eixo. Nesse caso, como a abscissa, vou botar aqui, ó, você tem x e y, certo? Então, se você tem um número e o 0 na segunda, a gente confirma que esse ponto pertence ao eixo OX. Beleza? O ponto pertence ao eixo OX. Se eu tenho um ponto que é assim, ó, 0, y, esse ponto pertence ao eixo OY. Beleza? Só lembrar que eixo OY, eixo OX. A gente fala OY e OX por causa da origem. O O é relacionado a esse ponto de origem aqui, tá? OX horizontal, OY vertical. Falou? Então, mais uma dica aí de revisão aí de marcação de pontos no plano cartesiano, tá? Primeiro elemento para a gente construir a nossa parábola sem precisar fazer essa tabela gigante é saber a concavidade da parábola. A concavidade é quando a parábola está para cima ou ela está para baixo. Vou mostrar aqui. Ó. Quando eu tenho o A positivo, então esse A aqui, ó, não esquece, do primeiro vídeo a gente identificou quem é A, B e C. O A é o termo que está acompanhando x ao quadrado. Se ele é positivo, eu já sei que a concavidade é para cima, não preciso me preocupar em mais nada. Só preciso olhar isso. Ó, aqui eu tenho um primeiro exemplo. Ó. O A aqui é positivo, tá vendo? 2. Quando eu vou ver o gráfico, olha lá como é que ele é o gráfico. A concavidade da parábola para cima. Quando você constrói o gráfico, você vai ver que ela vai ficar assim. Beleza? É só a princípio para você saber a ligação do coeficiente com a forma do gráfico. Por enquanto a gente não está construindo o gráfico. A gente só sabe que ele vai ficar assim. Quando o A é negativo, observa, se o A é negativo, esse A aqui acontece dele ser assim, ó, menor que 0, então a concavidade é voltada para baixo, beleza? Ó, observa que o A aqui, ó, negativo, menos meio. Então a gente vai construir o gráfico, olha lá como é que fica. Sempre vai acontecer isso. Então o coeficiente do A, o coeficiente A, não esqueça, está ligado diretamente à concavidade, para cima ou para baixo. Beleza, agora vamos para o segundo item, para a construção do gráfico, que a gente chama de ponto que passa pelo eixo Y, é o mais fácil que tem. Porque a gente tem o seguinte, observa que a gente tem uma função aqui, menos x ao quadrado, menos 1. Não esquece disso, tá? É a dica para você não esquecer. Toda função, ela é quadrática, ela apresenta assim, certo? Quando você vai construir o gráfico dessa função, já vou antecipar a explicação para ficar mais fácil. O gráfico da função quadrática pode ser assim,
E aí esse ponto aqui, ó, tá vendo? Eixo Y. Esse ponto aqui eu já sei que é esse C. Que C é esse? O mesmo C que está na função. Então, quem é o termo independente? Quem é o C da função quadrática? É o ponto que a parábola vai tocar no eixo vertical, no eixo Y. Então, eu vou lá, ó, se eu pegar outro exemplo aqui, quer ver? Uma função qualquer, agora com concavidade para baixo, eu já sei que esse ponto aqui é o ponto que C. Não esquece isso, tá bom? Tá, agora vamos ver o que eu fiz na apresentação ligado a isso. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? A função quadrática, o termo C aqui, quem é? Menos 1. Quando constrói o gráfico, ele aparece ali. Olha lá. A parábola que representa a função f intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 1. A ordenada menos 1 é o ponto coeficiente C da função. Não esquece isso, tá? É mais fácil que existe. Você vai ter 3 termos. Ponto C é o ponto que ela toca no eixo y. Vamos ver outro. Esse caso aqui, quem é o termo C? O termo C é o 3. Então, se eu for construir o gráfico dessa função quadrática, lá, o que vai acontecer lá? Vai tocar exatamente no 3. Beleza? No eixo y. Então, a parábola representa a função, a mesma explicação. A ordenada 3 desse ponto é o coeficiente C da função g. Beleza? Considerando uma função quadrática cuja lei da função ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, as coordenadas do ponto onde a parábola intercepta o eixo y são 0 e c. Tudo isso só está formalizando o que eu acabei de falar ainda agora, tá bom? Bom, com isso, eu finalizo a segunda etapa. Para a construção do gráfico, eu preciso do ponto C, que é isso que está sendo falado agora. Eu preciso saber a concavidade da parábola, se ela é para cima ou ela é para baixo. E eu preciso de mais 2 elementos para a construção do gráfico. Esses 2 elementos são o vértice e os zeros da função, que vão entrar nos próximos vídeos. Beleza? Grande abraço. Até a próxima.